Bom dia a todos. Hoje é 18 de maio de 2018. Bonito, né? 18 de maio de 2018. Retornando com o nosso estudo do livro Recordações da Mediunidade, da médium Ivone do Amaral Pereira. Nosso último estudo, que é o capítulo sobre as premonições, ela ia começar a contar sobre o irmão dela, Paulo Aníbal. Como sempre, farei a leitura do livro e já vamos bater papo, uma conversa sadia sobre o que aconteceu. Vamos lá. Meu irmão Paulo Aníbal, funcionário da Companhia Siderúrgica Nacional, na cidade de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, adoecera gravemente em dezembro de 1964. Tratava-se de antigo caso de nefrite que se agravara, tornando-o hipertenso, com frequentes ameaças de edemas pulmonares e dispneias muito dolorosas. Em maio de 1965, seu estado se agravara de tal forma que tememos o desenlace imediato. Era ele o irmão caçula, dentre uma prole de 7, o mais amado pelos 6 irmãos que o viram nascer. E nossa tristeza se acentuara a cada dia que se passava. Pois conquanto a doutrina espírita seja consoladora, tornando o adepto compreensivo aos ditames das leis naturais, resignado ante as provações de cada dia, a morte na terra ainda constitui provação para aqueles que vêm partir, seus entes amados, para o outro plano da vida, e nenhum de nós ficará certamente indiferente ante a perspectiva do inevitável fato. A semana passada, outra semana ainda para trás, nós tínhamos conversado sobre essa questão de ser humano, né? Sentir dor, mesmo sendo espírita, e ficar abalado quando o ente querido está para desencarnar ou ele já desencarnou. Existe um outro fato que muitas vezes a gente deixa de notar, e notando uma visão psicológica do caráter da Dona Ivone, que ela, de qualquer jeito, era tendencial à tristeza, né? Ela tinha situações suas, pessoais, que, digamos assim, que mexiam profundamente dentro dela, como se fosse uma coisa inconsciente, porque ela tinha amores do outro lado da vida, no qual ela tinha uma tristeza, um desprazer muito profundo de não estar com contato com eles, né? Então, uniu-se novamente com pessoas queridas, tinha amores novos nessa família na qual ela tinha reencarnado no Brasil, encontrou almas queridas e para ela a desencarnação, mesmo sendo espírita, de pessoas que amava, dava um abalo para ela. E é interessante isso, porque isso tem muito a ver com caráter também, com a personalidade, isso tem muito a ver com os traumas, com frustrações, com sentimentos que a gente tem de perda, né? Não deixa de não ter, porque Ivone, de um jeito ou de outro, estava encarnada, era humana. E essa sensação que nós temos da lei, né, de Deus, do progresso, da lei de destruição, que isso também tem que acontecer, enfim. Nós a conhecemos, mas humanamente a lei de conservação fala também alto em nós, a lei de conservar o corpo, né? De reter a vida, na verdade, não é nem conservar o corpo, de reter a vida. Então isso é da sabedoria de Deus, o cuidado com a vida dessa lei de conservação, que vem como se fosse instintiva, para que nós possamos valorizar cada vez mais o viver. A questão é, para alguns será um abalo maior, para outros de menos. Para o espírita, soa diferente, porque o espírita ele tem consolações inefáveis, né? No capítulo 5 do Bem-aventurados Aflitos, o espírito Sanson, a comunicação do espírito Sanson, nós estudamos ele, vocês lembram, nos espíritos felizes, no estudo do seu inferno. O espírito Sanson chama, né, de um jeito até assim, vamos dizer, a primeiro momento a pessoa fala, nossa, que sensibilidade de Sanson. Que fala, vamos dizer assim, num tom de dizer que até mesmo
nós temos que nos alegrar, pela desencarnação de uma pessoa querida. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esse ente bem-amado, e se pedirde a Deus que os abençoe, sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. No final, que ele puxa você pela orelha e diz assim, olha, você tem que ficar feliz. Quando Deus resolve tirar um filho seu, ele conclui: a nós que compreendemos a vida espiritual, que nós escutemos a pulsação do coração, porque nós sabemos que a vida continua depois da morte do corpo físico, e nos convida a abençoar os entes amados, nos convida a abençoar as pessoas queridas, sentindo, a pulsação do coração, e que esses mesmos, aonde quer que estejam, onde quer que eles estejam, iriam sentir a gente sentiria consolações que secam lágrimas, e eles sentimentos nobres de saudade, de amor, que não é a revolta, não é? Aí Dona Ivone continua. Eu acompanhava o querido enfermo na sua permanência no leito de hospital, onde se viu retido durante 13 meses. E o 25 do mês de maio, pela madrugada, um tanto fatigada pelas inquietações da noite insônia, reclinei-me junto ao leito do enfermo e ligeira sonolência sobreveio. Verificando-se o estado de semitranse, tal próprio ao bom intercâmbio com o invisível. Olha que indicação legal, né? Então ela estava em semitranse, uma sonolência, um semitranse, que ela diz que é tão próprio ao bom intercâmbio com o invisível. Sabe aquele momento do sono, que você nem está dormindo, nem está acordado, e que muitas vezes a pessoa diz assim, que a pessoa está tendo alucinação, né? Isso tem um nome, é o momento hipnagógico, é esse momento de transe do acordado para o sono, você fica assim meio sonambúlico, e ele é propício por causa do afrouxar dos laços perispírito-corpo, e você ganha mais, vamos dizer assim, mais uma liberdade, vamos dizer assim, de espírito. Vi então que minha mãe, falecida havia 26 anos, se aproximava de nós, olhava atentamente o doente e depois se voltava para mim dizendo com naturalidade: fica descansada e pode repousar. Ele só morrerá em janeiro de 1966. Então, ele não iria desencarnar ali, era maio de 65, ele iria desencarnar em janeiro de 66. Assim, a própria mãe da Dona Ivone, mãe do Aníbal, a avisou. E meu irmão Paulo Aníbal, com efeito, veio a falecer a 18 de janeiro de 1966. Mas outros avisos existem que trazem felicidade, os quais parecem antes revelações protetoras, encerrando mesmo caridade para com aquele que os recebe e ainda provando as simpatias que uma pessoa possa inspirar aos seres desencarnados, não obstante ser encarnada. Então, a última vez nós tínhamos falado assim, que ninguém tinha previsão de riqueza, né? Cara, já viu ninguém prever loto? E ficar previsão de riqueza, das coisas materiais, e que nós tínhamos avisos das coisas de morte, ao menos até então, foram os avisos que nós tínhamos contado, mas a Dona Ivone diz, olha, não é só isso, não é só esses momentos de dores que vêm as previsões, mas também momentos de felicidade, simpatias que os espíritos amigos nos provam, trazendo essas informações, logicamente, permitidos por Deus. Vamos ver. Alguns desses avisos, então que em seguida que relataremos, disseiam como que intrigas ou maledicências,
Mas se analisarmos o fato na sua verdadeira estrutura, constataremos que, em vez de intrigas, eles demonstram antes o espírito de justiça e de proteção ao ser mais fraco. Um exemplo bastará para meditarmos todos, não só sobre a necessidade de nos dedicarmos ao cultivo do verdadeiro espiritismo, cheio de vigor e sutis belezas, a fim de praticarmos nobremente, tal como deve ser, como também sobre a cautela que nos cumpre observar ao decidirmos dar certos passos graves em nossa vida de relação. Pois, conforme ficou dito, nem todas as provações que experimentamos na Terra foram programadas como necessidade removível da nossa jornada. Muitas aflições, desgostos e sofrimentos são antes o fruto das inconsequências do momento. A displicência dos nossos atos sob a ação da nossa exclusiva vontade livre na presente existência. Olha só, né? Que ela vai dizer que aparentemente esses avisos você pode pegar como maledicência. Maledicência, intriga e tal. Mas se você for analisar, não seria exatamente isso. Seria também uma demonstração de carinho, né? Lógico, é a pedra do escândalo, né? O escândalo tem que vir, mas ai porque eu vinha. E tem mais, a questão da justiça de quem vivenciou a situação acha que é justiça. Porque a nossa justiça não pode ser medida na justiça de Deus, porque a justiça de Deus é a justiça perfeita, né? Os espíritos querem fazer justiça a modo deles, aquilo que eles convém de ser justo. Então eles vão ser partidaristas. Eu conversava outro dia com uma amiga sobre isso. Ser partidistas, né? Eles vão jogar no time das pessoas que eles são mais afeiçoadas. E, na verdade, os espíritos superiores mesmos, eles não agem desse jeito. Eles agem no bem comum. Eu normalmente digo para amigas, quando tá tendo uma confusão aqui ou ali, chateada e tal, quer ajudar, às vezes eu digo assim, olha só, você quer ajudar como espírito superior ou você quer ajudar como obsessor, né? Porque obsessores, espíritos infelizes, espíritos que também perseguem outros, também é benfeitor de alguns, porque no coração deles também tem sentimentos bons, né? Não é só feito de sentimento ruim. Então, como é que você quer ajudar? A pergunta vai para você que está me ouvindo agora. Você quer ajudar como espírito superior, imitando, né? Uma imitação, porque não somos ainda. Ou como espírito que persegue, como um assediador, como um espírito obsessor, que ajuda a sua conveniência, ou aprendendo com aqueles que ajudam sem olhar a quem, né? Quais são os que nós queremos imitar? Quais são aqueles que nós desejamos atrair por simpatia para as nossas companhias diárias? Dito isso, fala do Ivone aqui nesse capítulo sobre a questão, são situações que a pessoa se encontra envolvida nessa encarnação. Problemas que a pessoa criou pelo seu modo de ser, que não são, vamos dizer assim, provações programadas, pré-encarnatoriamente falando, né? Aquilo que a gente chamaria de programações reencarnatórias, mas circunstâncias que são provas, sempre viram provas, porque você se encontra naquela circunstância, você se enrolou, aquilo se chamaria tormentos voluntários, e aquilo passa a ser uma prova também, não se perde, né, em questão de experiência. Mas nós falaremos desse assunto mais um pouquinho no próximo áudio. Ok, voltando à nossa segunda parte, nosso segundo áudio, sobre o capítulo das premonições. E nós falávamos sobre tormentos, né, voluntários, que é um item que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho ele é completo, né? É incrível isso.
que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, se chama Os Tormentos Voluntários. E justamente ali vai dizendo que o homem vive incessantemente em busca de uma felicidade, mas é uma felicidade material. Felicidade sujeita à destruição da matéria, né? E ali nós criamos angústias, porque nós não procuramos o prazer da alma, aquilo que engrandece o espírito. Mas nós fazemos foco no nosso pensamento, na nossa felicidade, as coisas do mundo, né? Sem marcar também presença no nosso pensamento as ideias da espiritualidade, a maravilha que a vida espiritual nos dá. Tem também no capítulo 5, nos tormentos voluntários, viu, gente? É uma comunicação do espírito Fenelon, com o grande conhecido Fenelon. Mas no item 4 também vai falar muito bem sobre isso, que é causas atuais das aflições, em qual Allan Kardec já começa dizendo assim: as vicissitudes da vida são duas espécies, ou se quisermos, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-á que muitos são consequência natural do caráter e da própria conduta dos que os suportam. Então, assim, está muito ligado ao nosso caráter, ao nosso jeito de ser, que é igual uma bola de neve, né? Nós vamos aumentando as problemáticas na qual nós somos envolvidos. Muitas vezes também tem uma programação A e a gente pega essa programação de prova que poderia ter 2 linhas e a gente faz um livro, e nós fazemos um livro inteiro de problemas, né? Por causa do nosso jeito, caráter de ser, né? De como nós vivemos uma prova, de como, vamos dizer assim, a nossa receptividade. Receptividade do problema. Como é que a gente recebe isso? Como é que a gente vive isso? Qual é o nosso posicionamento perante a vida e perante as próprias circunstâncias, leis de Deus também? Como é que nós agimos, né? E, por exemplo, ser pai, ser mãe é uma prova, não é verdade? É uma prova no qual veio a predestinação, né? Você vai ser mãe, pai e tal. E você vai ter filhos A, filhos B, com caráteres assim, assado. Mas nós aumentamos a bola de neve, como tínhamos falado, sobre o posicionamento educativo. Então, aquele espírito vem como filho com a tendência A, Y e Z, e nós teríamos que trabalhar sobre eles. Então, evidentemente, sinais sobre isso, eu falo porque eu tenho 4. E nem sempre é facilíssimo domar, né? Lógico. Todas as paixões de todos, as tendências de todos. Mas assim, muitas vezes aquela prova fica, que era uma bolinha de neve, vira uma valanga, né? Uma avalanche em português. Enorme, muitas vezes sem controle. E o Evangelho vai falar disso também. Quando nos diz assim: quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram as más tendências desde o princípio. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvesse o germe do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Olha que frase profunda, né? Porque às vezes, ou por fraqueza ou por indiferença. Fraqueza sim, porque às vezes o filho ele tem um caráter mais forte do que o seu. Uma imposição de personalidade, uma ascendência caracterial. Não é moral, né? É caracterial. E aí o pai e a mãe, banana, né? Deixa aquela criatura, que ela que tinha que ter o controle, mandar e desmandar nele, porque assim é que Deus quer, para redirecionar. Botar o caboquinho, a caboquinha no caminho do bem. A gente, por fraqueza, até por causa da questão caracterial, deixa que tome conta. Ou indiferença. A indiferença, assim, você quer ser assim, seja, né? Por mim, a vida vai lhe ensinar. Por mim,
você aprende na escola, dá muito trabalho, dá mesmo. Nossa, é um trabalho. Ai, tá quase um monólogo aqui, né? Dá um trabalho enorme. Mas muitas vezes, por fraqueza ou indiferença, deixaram que nele se desenvolvesse o germe do orgulho, porque na verdade já tem germe, não é? O espírito traz a sua experiência, traz o seu orgulho, traz a sua vaidade. E a gente muitas vezes alimenta aquilo ali, em vez de domar. Eu dou um exemplo para vocês assim, vamos supor que tem um filho que ele tende a ser muito... Ele é inteligente mesmo, ele tem uma competência intelectual muito grande e se nota isso. Então, como é que nós vamos agir, né? Mas ele é tendencioso a ser vaidoso. Então, ele tende a dizer, eu sou o melhor, eu faço isso melhor, já faz isso com os irmãos, já faz isso com os colegas. Mas ele dá gosto, sabe aquele filho que dá gosto em tudo? Ele é genial, ele passa nos vestibulares. E a gente, porque sente o ego inchando, e aquele filho é uma vitrina para o mundo, a gente fica inchando mais ele. Então não é a valorização, que é aquele incentivo justo que até Allan Kardec dava aos médiums, né? Não, é a vaidade mesmo, é envaidecer isso mesmo, você é o melhor, não é autoestima. Se a pessoa, ela tende a essa característica de narcisista, ele demonstrou desde sempre, ele vai tender a piorar. E se ele tiver irmãos que não tem essa competência intelectual dele, e os pais dizem, você não é igual ao seu irmão, olha, seu irmão é mais inteligente que você, faça como seu irmão, ele vai detonar um que é vaidoso e vai detonar o outro com um problema de autoestima. É uma questão de fraqueza e de indiferença, também de orgulho, não é? Dos próprios pais que se deixam envolver por esse tipo. Lógico, são espíritos, né? E que, na verdade, estão tentando acertar e erram. Ok, acontece mesmo. Eu sou genitor, sou pai, ou sou mãe, e sei bem do que eu tô falando, né? Que é assim, você está tentando acertar. E muitas vezes a nossa vaidade genitorial faz com que a gente insufle ou permita que o filho faça o que ele quer. É porque, como é que não sabe? Pois é, nós temos um modelo e guia, que nós temos Jesus. Falando para espíritas, nós temos o Evangelho aqui, ó. Não está no Evangelho, né? Ensinando sobre isso, tem o capítulo 10, sobre a família espiritual, família corporal, enfim. Jesus não é o modelo e guia, não é para nós aprendermos o proceder. Então, vamos dizer assim, instrução não nos falta. Ju, e quem não é espírita? Quem não é espírita tem atenuantes, né? Lógico. Se ele não tem aquele conhecimento claro, redondo, ele vai ter muito mais atenuante do que a nós que mordemos a maçã do conhecimento, né? Mordeu a maçã, já era. Rossando diz isso, quando eu vi Rossando dizer, eu falei, nossa, ele tem o mesmo pensamento meu. Você pegou no livro, leu uma linha, se leu, já está envolvido, mesmo que você deixe e não queira mais saber, os séculos te cobrarão aquele conhecimento que foi lido e vai te chamar de novo para reta via. Isso foi um exemplo, assim, dos pais, né? E a gente fala... E tem indulgência, né? Tem indulgência também, porque já que a gente pegou esse viés, uns dizem assim, poxa, e eu sou o resultado da má criação dos meus pais. É verdade. Mas quando você já se encontra na fase adulta, que já está na parte de lá, você já não pode ficar se dengando, né? Ficar ouvindo azar, eu sou o fruto da má educação dos meus pais. Compreender os fatos, sim. Ter uma heterocrítica. Criticar no sentido positivo, né? As situações, avaliar e não repetir os mesmos erros, porque é uma corrente, vamos dizer assim, uma espiral de consequências, de sequências, de atitudes, se a gente não frear o mal. Então, sair da parte do vitimismo se aconteceu conosco, porque nós somos reencarnacionistas, e deixa disso de ficar ouvido ao azar, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém nunca me amou, né? Nós já estamos todo mundo velhinho aí, bom de correr, arregaçar as mangas e socorrer o outro, e não repetir, né? Essas falhas, porque também, às vezes, por omissão, porque a gente teve uma educação muito severa, nós vamos ser omissos
com os outros, né? Porque não tiveram, ou com os filhos, para não dar esse tipo de educação. E aí, ó, a tola vaidade que produzem a secura do coração. Porque começa a, olha a palavra, egocentrizar, né? Começa a bombar o ego e não flui o altruísmo, porque tá muito assim, pensando em si. E é uma bomba relógio, né? É uma bomba relógio. Porque na verdade é sorte entre aspas. O filho é um pacotinho que você nunca sabe o que tem dentro, né, de presente. Uma semente que você pega e você não conhece como é que vai ser o broto. Então vai ser crescendo que a gente vai descobrir. Não tem manual, não. Mas o evangelho é manual de comportamento. Para pai, para mãe, para filho, para avô, para tio, para todo mundo. Até para educar o cachorrinho, né? Os que a gente ama, enfim. Então, o manual, não tem manual de crescer filho, não tem não, mas o evangelho é um direcionamento. E a gente tenta agora, tudo é a força da intenção, né? Os espíritos rebatem sobre essa questão. Qual era a sua intenção? Sua intenção é boa, mas não vai tirar sua responsabilidade. Você teve a oportunidade de conhecer e falhou, né? Alimentando determinados posicionamentos que não são bons, por fraqueza. E quantas vezes a gente é fraco? Nossa Senhora. Tô com o espelho na minha frente, gente. E refletindo sobre mim mesma. E aqui, depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem com sua falta de respeito e sua ingratidão. Sobre falta de respeito. Que antigamente, assim, mas a gente tinha uma educação muito severa. A gente passa a querer ser amiguinho, né? Amigo de filho. Graças a Deus, nunca peguei esse viés por caráter. Amigo não, amigo seu tá na rua, sou sua mãe. Então, eu sempre mantive algumas coisas positivas da educação. O respeito, a hierarquia do respeito, né? Os tons, tom de voz para falar, para se referir. Mas isso não é respeito, é medo. E que eu com isso aprende, vai aprender. E a hierarquia do respeito nos séculos, o ser humano vai aprender a ter respeitabilidade, tom de voz, como vai se referir, falar com mãe, com pai, palavras grosseiras, palavrões, né? Às vezes palavrões que se fala até na frente, não tá falando com o pai e mãe, mas está falando na frente. E a gente, por permissivismo, por achar que é normal, porque a sociedade é assim, tem que fazer. Ou achar porque é filho de todo mundo. Eu vou confessar publicamente que eu sou dita como uma péssima mãe. Eles me dizem, mãe, como a senhora é má. Eu digo, nossa, eu sou péssima. Mas é isso mesmo, né? Daqui a 100 anos eu tô melhorando e vocês também. E nós vamos nos amar intensamente. Prefiro ser péssima na visão de não ceder não ceder, quer dizer, eu cedo também, né? Não ceder, a maioria das vezes, com aquilo que a sociedade seduz, do que depois eu ler o evangelho e sentir cutucada para mim, né? Essa é a responsabilidade do espírito. O espírita, Nossa Senhora, cobrança consciencial o tempo todo. Mas vamos seguir. Então, os males, que tem no nosso evangelho, causas atuais das aflições e tormentos voluntários, que eu vou convidar vocês para poderem ler, porque a vida nos chama para o caminho reto, como diz nesse mesmo item, né, o item 5, e a vida chama, né, para ressarcir, para voltar para a via reta. E assim, no próximo áudio, nós falaremos agora sobre o aviso dos amigos espirituais, muitas vezes na nossa vida particular. Olá, nós aqui novamente, continuando a nossa terceira parte, terceiro áudio, do livro Recordações da Mediunidade.
Então, vamos ver agora o aviso que dão os espíritos sobre a nossa vida particular. Primeiro de tudo, é interessante para quem está ouvindo agora. Você que está chegando agora, que está ouvindo, que não conhece assim ainda, né? Não teve ocasião de conhecer muito bem um livro maravilhoso, excepcional, livro para ser estudado de preferência todos os dias e nunca ser abandonado por um espírita, que é o livro dos Espíritos. Primeiro livro, né? Primeiro livro da codificação espírita. Eu estou procurando a pergunta que eu quero dizer para vocês. Estou procurando o livro dos Espíritos. Lá vocês vão entender, por exemplo, a definição e o conhecimento claro dos espíritos que são ditos espíritos familiares, espíritos simpáticos, espíritos protetores, é todo um, vamos dizer assim, anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. É toda uma orientação, tá? Dessa classe de espíritos. A gente tem que entender. Já achei a pergunta, tá? É a pergunta que vocês vão entender bem a definição dele. A 514. Espíritos familiares, espíritos simpáticos e espíritos protetores são a mesma coisa? Olha a pergunta de Kardec. Vamos lá agora abrir o livro dos Espíritos e acompanhar a leitura. 514 se encontra no livro 2º, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Então, esses espíritos que vão nos avisar as coisas do cotidiano, quem são esses espíritos, não é? Porque nós temos uma nuvem de testemunhas que participam, que vêm à nossa vida, que se interessam pelaquilo que nós fazemos, outros que são afeiçoados por uma questão de amizade mesmo, secular, parentela, amizade criada nessa encarnação, amizade conquistada pelo seu bom proceder. Então, quem são esses espíritos que nos assistem? A Dona Ivone, nesse mesmo livro, anteriormente, dedica um capítulo que chama um amigo ignorado, né? E é um capítulo que na época eu me derreti toda, porque me emociona muito, porque eu tenho experiências que ela vai contar aqui, de um certo modo, muito perto da minha vida, né? A minha vida, a vida das pessoas que eu conheço, e são amigos que não têm muitas vezes títulos espirituais, não são espíritos em grau de hierarquia grande, mas são espíritos que tendem a querer o bem, a desejar o bem, nem que seja para algumas pessoas, né? Muitas vezes não tem algum desafeto por aí, se chateia, enfim. Mas que são pessoas, né? Nós falamos espíritos, mas são pessoas sem corpos, pessoas queridas que se dedicam muitas vezes a cuidar de ti, além do teu espírito protetor, que será de uma ordem elevada a ti, a você. Então, a pergunta 514, a resposta é a seguinte. Há muitas gradações na proteção e na simpatia. Dai-lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar é antes o amigo da casa. Depois dessa resposta, Allan Kardec vai dissertar sobre o assunto. Vamos ouvir? Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se ligam ao homem, pode-se deduzir o seguinte. Espírito protetor, anjo da guarda ou bom gênio, é o que tem por missão seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior, com relação ao seu protegido. É de natureza superior em relação ao seu protegido. Vocês vão entender mais essa questão na pergunta 509, tá? Então, por exemplo, um espírito de um selvagem, o espírito protetor dele vai ser mais elevado, vai ser de uma natureza mais elevada do que a dele. Então, não vai ser um anjo, por exemplo, né? E ele vai crescendo junto com o seu protegido, porque de qualquer jeito ele cresce, né, junto. Pergunta 509. Ele vai dizer,
Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, a fim de lhes serem úteis, dentro dos limites do poder de que dispõem, quase sempre muito restrito. São bons, mas às vezes pouco adiantados e mesmo um tanto levianos. Ocupam-se de boa vontade com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Esses são os espíritos familiares, como eu tinha dito, amigos de família, pessoas que gostam de nós, que criam um laço de conhecimento, um laço de amizade. Nós podemos ter espíritos familiares ligados a nós, assim, espíritos que são da família de um amigo e que você fez uma benfeitoria, agiu, cuidou, tomou conta, e aquelas pessoas querem bem a você. Então passam a ser espíritos familiares também. Ou muitas vezes espíritos que você orou porque sentiu piedade, soube de uma tragédia, ficou pedindo por eles, passa a ter uma familiaridade. O que é familiaridade? Ter um conhecimento, algo em comum. Eles podem ser bons, mas às vezes podem ser levianos também. O que é leviano? É aquilo que eu estava dizendo, né? Eles podem ser partidaristas. Os espíritos superiores, partidistas, os espíritos superiores, eles ajudam em uma visão de conjunto, né? Então, se uma pessoa está procedendo errado, eles vão ajudar de um modo que ajuda todo mundo. Então, o empenho deles, vamos dizer, né? É dado ao bem comum. O espírito familiar, às vezes o espírito simpático também, vai te ajudar por uma questão de parte do seu lado. Gosta mais de você, fica doído se a pessoa se comportar mal contigo. E isso pode ter várias gradações, não é? De espíritos assim, que podem querer bem a você e detestar a sua amiga, você brigou, ou o seu marido, o seu ex, ou a sua sogra. E igualmente da parte deles para contigo, hein? Só que a questão é, as suas vibrações, as suas energias, como é que se mantém elas, né? Qual é o seu objetivo de vida? Quais são os seus objetivos de luz? É isso que determina a atuação deles em você diretamente. Então, eles só podem agir com permissão dos espíritos superiores porque eles não têm crescimento, elevação, nem intelectualidade, nem moralidade suficiente para agir livremente, tá certo? Então, eles têm que ter uma diretriz. Ou seja, eles podem até fazer situação A, situação B, mas saibamos que tudo está sob o controle de Deus. E que se essa situação feita por eles, A e B, foi permitida, foi porque era da vontade de Deus que isso acontecesse, com um fim sempre útil, fim educativo, fim de nos fazer aprender alguma coisa. Mais adiante. Os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para nós por afeições particulares e por uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. A duração de suas relações se acha quase sempre subordinada às circunstâncias. Então, os espíritos simpáticos, e essa expressão simpático não tá para legal, tá? Aquela pessoa ela é tão simpática. Não, não é nesse sentido, tá? Não é no sentido de coisa em comum, de ter algo em comum. Então, pode ter simpatia com uma coisa sua que não presta mesmo. Você pode ter uma mania, um vício que cria-se simpatia. É nesse sentido, tá? E podem também ser espíritos pouquíssimo elevados, dependendo justamente de gostos e inclinações, né? Semelhança de gosto e inclinação. Você melhora seu gosto, você melhora seu nível cultural, você melhora de um vício. É lógico que você não vai ter mais aquelas simpatias, né? Aqueles espíritos que se agregam conosco através dessas simpatias. Não tem mais nada em comum. É igual quando você frequentava a discoteca lá, que você dançava, balançando a cabeça, rock, né? E agora você fala, não tem nada a ver comigo aquilo ali. Então, você desassocia-se, não é? Inclusive das próprias amizades. E eu acho interessante que nos filmes americanos mostra aquele pessoal no tempo dos anos 60, pessoal hippie, né? E tal, aquele proceder todo lá que vocês já sabem.
E tem uns que continuam hippies ainda, né? E já tem outros que viveu aquele tempo ali e que hoje não tem nada a ver. São pessoas super na delas, que tem outra programação de vida, outro proceder que olha assim e fala, nossa, nada a ver. Filme americano mostra muito isso, né? Aí você reencontra aquele amigo seu daquele tempo e fala, fulano, como você tá diferente? Fala, fulano, como você tá igual? Mas não se frequentam mais por uma questão de simpatia. Então, com simpatia, vamos falar coisa boa de simpatia. Tem uma amiga que é pintora, não é médium pintora não, tá? É pintora mesmo. Então, ela pinta quadros lindos, o nome dela é Beth. Vou dizer o nome dela porque é para mandar um beijo para ela, porque ela vai ouvir esse estudo. Então, a Beth fala, nossa, Ju, você sabe, eu às vezes estava com um quadro sem conseguir acabar ele, aí eu pedi uma inspiração, daqui a pouco eu voltava e terminava o quadro todo. Companhias, Companhias de espíritos que inspiram por simpatia, objetivo comum, que é a arte, a beleza, a pintura. Então, são espíritos por simpatia com objetivo comum. Isso em várias áreas da arte, em várias áreas da literatura, em muita coisa, em política, em idealismos. Tudo cria-se através dos nossos gostos, da força da intenção, esses espíritos simpáticos. Sobre eles eu teria para falar mais 1 hora, mas nós vamos adiante, porque o nosso foco é outro. É esclarecer vocês mais ou menos dessa distinção dos espíritos, porque eles não são todos iguais, dessa proteção que às vezes tem conosco, dessa convivência social que tem conosco. Vamos dizer assim, vamos fazer um estudo, como é que eu posso falar? Superficial, daí, porque teria muito que falar disso como comparação. A terceira colocação de Allan Kardec aqui é o mau gênio. Então, o mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso, que se liga ao homem para desviá-lo do bem, mas age por impulso próprio e não em virtude de uma missão. A constância dessa ação varia conforme o acesso mais ou menos fácil que encontre no homem, pois este é sempre livre para escutar ou repelir a voz do gênio mau. Por que isso? Porque criou-se miticamente a ideia de que nós temos um anjo bom, um anjo ruim, né? Lembra de Pato Donald? O Pato Donald tinha aquele patinho em formato de diabinho e o outro em formato de anjinho. A Margarida também tinha. Mickey também tinha. E ficavam ali, ó, cada um dando conselho, e Donald era danadinho. Donald, sempre o patinho diabinho dominava Donald, e o outro, assim, anjinho, ficava com aquela carinha triste e sumia, né? Puf, sumia. E ele ficava seguindo as orientações. Então, no mito, criou-se essa ideia. Mas não existe, da criação de Deus, um anjo mau, não é? Não existe. São espíritos que são criados iguais, mas que por ignorância, perversidade, pela ausência do bem, ele é imperfeito, Kardec frisa isso, ele tem por objetivo desviar o homem do caminho do bem. E o homem tem o livre-arbítrio de escutar ou repelir a voz do mau gênio, ele fala, né? Isso pode ser, por exemplo, aderir por simpatia, né? Que são os, vamos dizer assim, estudiosos diriam assédio, por influência oculta, por vício, por ser contrário do bem. Muitas vezes espíritos nos perseguem porque ficam chateados que nós fazemos coisas boas, por inveja, por ciúme. E ele investe em você as suas tentativas, mas como se você realmente está fazendo as coisas boas, agarinhando amigos, como diz Jesus, nada tem a temer, né? E eles, quem sabe, vão ser nossos futuros amigos. E vão muitas vezes martelar uma pessoa de bem, vamos dizer assim, mas que tem suas falhas caracteriais, logicamente, né? Somos espíritos imperfeitos também nós. Na carne, lidando com paixões, lidando com sentimentos. Então, é de tudo natural que existam investidas muitas vezes. Simples, não é nada de complexo. Ai, Ju, já que você tocou nesse assunto, como é que nós podemos nos vacinar contra esse tipo de ataque?
não nos envolvendo com os problemas das pessoas, não ajudando-as, com medo, nos resguardando nas nossas casas, só tomando conta das nossas vidas? O que é que vocês acham? Por agora, eu vou concluir esse áudio, que é o tempo que vocês vão ficar refletindo. Nossos amigos do José Francisco de Assis. Um beijo a todos e até daqui a pouco. Olá, pessoal, voltando ao nosso quarto áudio, esperando o último. Eu não poderia falar dessa intervenção dos espíritos sem explicar, né? Desculpem a tosse. Sem explicar essas variedades de sociedade espiritual no qual nos envolvemos. Eu tinha dito no terceiro áudio, no final do terceiro áudio, como fazer para nos vacinar caso esses espíritos perversos queiram nos desviar do bem, porque nós estamos ajudando as pessoas. O que fazer? Nos resguardar, não fazer nada? Claro que não, fazer mais ainda. E se envolver com a pessoa afetivamente, orando por ela, evocando a Deus, aconselhando-as, baseado aqui, no Evangelho. E muitas vezes as pessoas dizem assim para mim: poxa, Ju, você sabia, o Espiritismo ele é muito difícil, porque ele é muito empenhativo. E é mesmo. Ele é difícil e empenhativo, mas ele é maravilhoso. Difícil assim, porque requer muitas horas de estudo, mas não requer horas de estudo para que nós sejamos intelectuais vazios. Não. Requer horas de estudos para que nós possamos ser pessoas preparadas para lidar com as nossas próprias vidas, pessoas preparadas para lidar com as circunstâncias na qual nós nos encontramos envolvidos, e nessas circunstâncias inclui as pessoas que chegam a nós para ajudar, né? São ocasiões que Deus coloca para socorrermos as pessoas. Sempre no capítulo 5 do Bem-aventurados aflitos, vocês lembram o capítulo que a gente estava falando do Evangelho segundo o Espiritismo? Existe uma perguntinha, aqui é já a comunicação dos espíritos novamente, eu vou dizer para vocês. Estou procurando em tempo real, viu? Sem cortes. Tem uma pergunta que é no item 27, que Kardec faz assim: deve-se pôr termo às provas do próximo? Deve-se pôr termo às provas do próximo quando possível? Ou se deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam o seu curso? Eu não vou ler, mas eu convido-os a ler, para que vocês entendam que é a lei da fraternidade, porque mesmo que os desígnios de Deus estão traçados, Deus na sua sabedoria, né, porque ajuda um educando o outro ao mesmo tempo, é uma coisa linda, nos dá a oportunidade de ajudar. Então, como é que a gente se tira para trás e fala: eu não vou me meter não, porque eu vou comprar problema para mim. Eu vou trazer esses espíritos para dentro da minha casa. Às vezes eu rio, né? Rio gostoso, porque eu digo: que ingenuidade. Se nós temos uma multidão de espíritos, gente. Já pensou você fazer o bem e você ficar com medo de orar ou de fazer o bem porque vai atrair espíritos? E daí, gente, a gente tá vacinado no bem, né? Daí, qual é a lógica? Kardec diz que nós temos que trabalhar com a lógica. A lógica é que o bem vence sempre. E se sua força da intenção é o amor, é o bem, é salvaguardar e ajudar as pessoas, você vai estar sendo amada, salvaguardada e sendo ajudado. Porque é uma lei de retorno. É uma lei de retorno, não é? Nós vamos colher. Semeamos o amor, vamos colher o amor. Então, as pessoas estão perturbadas. Nós oramos por ela, nós instruímos-as, porque não é só uma questão de oração. É uma oração baseada em uma fé viva, diz o próprio Evangelho, e confiança na bondade de Deus. Então, nós vamos instruir as pessoas que nos procuram. Todos nós podemos ser instrumentos de Deus. Todos nós podemos alcançar patamares melhores, amizades espirituais melhores que vão se envolver conosco, que vão se afinizar através de simpatias e objetivo comum. Não falávamos de espíritos simpáticos? Então imagine assim, vocês terem um objetivo de orar, agora que o G. Francisco de Assis está estudando o céu e o inferno, nós estamos na parte dos suicidas. E nós compreendemos
desde os espíritos felizes, aos espíritos medianos, tá? Aos espíritos sofredores e aos espíritos suicidas, que a prece é tudo para os espíritos que estão sofrendo, tá? É um ato de caridade, de amor. E nós vamos orar pelos suicidas, nós vamos orar pelos espíritos perturbados e nós vamos orar pelos espíritos perversos igualmente, sem distinção. Porque é a oportunidade que Deus está nos dando. Por isso que, quando se fala de caridade, gente, a caridade não é só beneficência. No Evangelho está bem distinto isso, né? A beneficência faz parte da caridade, mas a caridade não é só isso. Tem a caridade moral, a preocupação com o outro, enfim. Quando um espírito desse, simpático, mas muitas vezes simples, ou espírito familiar, mas muitas vezes simples em evolução, querem nos ajudar, que é onde eu vou chegar, querem nos ajudar com conselhos, nós, quando estamos instruídos e ajudamos outros a se instruir, nós vamos dizer assim, estar vacinados contra o opinionismo dos espíritos. Os espíritos podem trazer uma certa posição, uma certa opinião, a gente vai respeitar, mas podemos contradizer, né? Separar joio do trigo, dizer, eu não concordo com isso, meu irmão, não é? Porque nós estamos baseados em fontes sérias, que é a codificação espírita, que é uma revelação. Se é uma revelação divina, dita como terceira revelação, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1 do livro A Gênese. E reparem, no Evangelho, na Gênese, sempre no capítulo 1, como revelação, não tem falhas. Não pode ter erro, não é? É uma revelação. São conceitos morais. Os conceitos morais, as leis morais, o corpo filosófico não pode ter erro. A ciência, ela é progressiva, mas a moralidade, o corpo filosófico, ela não pode ter erro. Então, se um espírito, por mais que ele seja gente boa e tudo mais, ele traz um certo pensamento que eu estou baseada na doutrina espírita, eu posso simplesmente não pegar tudo que ele diz. Não sou obrigada a pegar tudo que ele acha de certo como certo. Não é? Aliás, aquilo pode ser até um fundamento para começarmos um diálogo. Por isso que precisamos de esclarecimento, precisamos de estudo. Eu contava um caso a uma amiga, e ela vai ouvir, e ela vai lembrar que eu contei para ela essa semana, né? Era um caso engraçado, entre aspas, engraçado. Tinha uma situação muito difícil com uma pessoa que já tinha entrado em ajuda várias vezes e que na terceira vez era uma situação muito complicada e eu tinha dito não vou fazer isso. Até porque meu coração amarrou e alguém me falou internamente, dessa vez você não faz, dessa vez. E eu obedeci, porque achava que era a coisa certa. E era mesmo, porque depois eu vi com os meses que foi a coisa mais correta que eu tinha feito. E fiz sem titubear, né? Nada. Aí chegou uma amiga, as amigas procurando, por favor, Juliana, logo você, cadê a caridade? E tal. Aí, não tem negócio de caridade não. Cadê a caridade para comigo? Cadê a caridade para com minha família? A caridade, o bem, ela não pode estar prejudicando outros, senão é uma caridade meio esquisita. Não é caridade, né? Era uma circunstância que ia prejudicar outras pessoas. Aí, uma das amigas médiums, né, teve esse momento, sabe esses momentos que eu ia contar para vocês, hipnagógicos? Teve um encontro com o espírito que veio até ela e disse, olha fulana, chamou ela pelo nome, eu vim aqui lhe dizer, porque eu sei que você é amiga de fulana de tal, que era eu, né, Juliana, de lhe dizer que é para você dizer para ela, olhe bem, não esqueça o que eu estou lhe dizendo, você dizer para ela que é para ajudar fulana de tal, naquela circunstância e fazer assim, 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 que esse é o certo, que ela vai ajudar, porque a pessoa tá precisando de ajuda, ela não pode negar ajuda. Aí ela me liga no outro dia de manhã, muito empolgada. Nossa, Ju, então o espírito veio e me disse assim, assado, cozido, temperado, pra você fazer e tal. Eu escutei. Eu falei, vou lhe dizer uma coisa. Diga pro nosso irmão, pra nossa irmã, que era o espírito mulher.
Diga para nossa irmã o seguinte, que para ela é muito fácil, porque ela já está fora do corpo, ela não tem mais que administrar a família, então é muito fácil estar determinando para mim o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. Pois diga para ela que eu não vou fazer não. Se ela já não estiver escutando, diga para ela que eu não vou fazer não, que a caridade tem que fazer bem para todo mundo, a caridade para comigo, para minha família, onde é que tá? E não era egoísmo, porque depois, de fato, eu fui ver que aquela situação seria um agravante muito problemático para as circunstâncias familiares. Enfim, aí essa minha amiga, né, disse assim, nossa, já pensou se fosse outra pessoa, sabendo que era um espírito, teria seguido a riga, o que o espírito disse. Nesses anos todos eu não tinha pensado nisso, né? Eu pensei só que é porque eu tenho um caráter ruim mesmo, sou um caráter difícil, sou cabeça dura. Aí eu parei ali no que ela falou, falei, né, que é mesmo? Outra pessoa teria seguido mesmo. Graças a Deus, eu aprendi com o mestre leonês, Allan Kardec, que nós fiquemos no campo das ideias com os espíritos, não é? Que nós não fiquemos pegos às palavras, às circunstâncias, que a gente avalie, que tudo que não entre na lógica, na razão, que a gente selecione, sem precisar comprar briga, sem precisar faltar de respeito com os espíritos, mas que eles possam entender que eles sendo espíritos não quer dizer que podem impor ideias ou personalismo, porque é muito humano, né? É normal também, gente, não é que tem assim bicho de sete cabeças. E essa é uma coisa que é o próprio espiritismo, essa ideia é o próprio espiritismo com seu esclarecimento que nos dá. Eu concluo esse áudio trazendo para vocês uma leitura que eu acho que é fundamental para você que está me ouvindo agora, para você amigo que chegou no GE, que está se aproximando e que não conhece tão bem o estudo da Ivone. Que você tenha feito bom proveito e semana que vem nós vamos continuar. Para você amigo que está conosco há tantos anos, que já caminha há 13, 14 anos em um laço de amizade, desde lá do Paulo Talk, não é? Quando nós fazíamos esses estudos. Aos amigos que já estão da 2013 conosco no GE Francisco de Assis, a leitura de uma pergunta do Livro dos Espíritos, que não é só uma pergunta, mas é uma prece. É uma prece porque evoca, conforta a nossa alma profundamente. Nós nos encontraremos para essa leitura daqui a pouco, no nosso próximo áudio. Do Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no mundo corpóreo. Anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Pergunta 495. O espírito protetor abandona algumas vezes o seu protegido quando este não lhe ouve os conselhos? Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte a vontade do seu protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. O homem é que fecha os ouvidos. O protetor volta sempre, desde que chamado. Se há uma doutrina que pelo seu encanto e doçura deveria converter os mais incrédulos, é a dos anjos da guarda. Pensar que tendes sempre ao vosso lado
seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem, e que são amigos mais firmes e mais devotados do que as mais íntimas ligações que possais contrair na terra. Não vos parece uma ideia muito consoladora? Esses seres estão ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Ele quem os colocou perto de vós. Aí estão por amor a Ele, desempenhando uma bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, vosso anjo da guarda estará convosco. Cárceres, hospitais, lugares de devassidão, solidão, não vos separa desse amigo a quem não podeis ver, mas do qual vossa alma sente os suaves impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Ah, se conhecesses melhor essa verdade, quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos espíritos maus. Mas, no dia solene, quantas vezes esse anjo do bem vos terá de dizer: não te aconselhei isto, entretanto não o fizeste. Não te mostrei o abismo, contudo nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Ó, interrogai os vossos anjos da guarda, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai avançar nesta vida e vossas provações serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Vamos, homens, coragem, lançai para longe de uma vez por todas preconceitos e pensamentos ocultos. Entrai no novo caminho que se abre diante de vós. Caminhai, caminhai, tende guias, segue-os. A meta não vos pode faltar, pois essa meta é o próprio Deus. Aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se imponham uma tarefa tão laboriosa e contínua, diremos que influenciamos vossas almas, mesmo estando a milhões de léguas distante de vós. Para nós, o espaço não existe, e embora vivendo em outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficai certos de que Deus não nos impõe tarefa acima de nossas forças e de que não vos deixou sozinhos na terra sem amigos e sem amparo. Cada anjo da guarda tem o seu protegido pelo qual vela como um pai vela pelo filho. Alegra-se quando o vê no bom caminho, sofre quando seus conselhos são ignorados. Não temais fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai sempre estar em relação conosco, pois assim sereis mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada homem com seu espírito familiar que fazem que sejam médiuns todos os homens. Médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem limites para rechaçar a incredulidade e a ignorância. Homens instruídos, instruí. Homens de talento, educai os vossos irmãos.
Não imaginais que obra fazeis desse modo, a do Cristo, a que Deus vos impõe. Para que Deus vos concedeu a inteligência e o saber, senão para o repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazê-los avançar no caminho da bem-aventurança e da felicidade eterna. São Luís e Santo Agostinho.